A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Ru Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Bom, toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós colocamos no canal um pedido de um dos inscritos. E o pedido de um dos inscritos ainda não terminou. São aproximadamente 13 a 14 estudos em cima do tema que ele pediu. Eu não tenho nada contra a Ellen White, mas também não tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Então eu pedi que a minha amiga Tânia Morim me permitisse utilizar os vídeos do canal dela para que vocês pudessem ter todas as informações, tá bom? Minha amiga, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. O estudo já vai começar. Você está no canal Em Busca da Verdade. Desejamos a todos que as mãos poderosas do nosso Deus e Pai Celeste possa derramar bênçãos sem medidas na vida de cada um de nós. O nosso bom dia a todos. Estamos de volta para dar sequência ao estudo que nós começamos alguns dias atrás. Lembrando a você que o propósito deste canal é lhe apresentar documentos, fatos, dentro de uma análise histórica, escatológica e teológica, enfim, de forma que os fatos aqui apresentados possam levar você a uma real reflexão, de maneira que você mesmo possa tirar suas próprias conclusões. No vídeo passado, nós deixamos aqui alguns questionamentos como reflexão para você. Você se lembra disso? Outros questionamentos que também foram feitos no vídeo serão analisados ao longo dos estudos em outros vídeos oportunos, onde nós estaremos abordando tais assuntos de forma mais adequada. Também no vídeo passado, nós nos detivemos em explicar o conceito de plágio e sobre o seu surgimento e também o seu significado. Mas como é correto fazer uma citação para que não se caracterize como plágio? Bom, vamos observar este exemplo aqui, onde nós temos o que chamamos de uma citação direta. Veja que é obrigatório dar destaque nesse tipo de citação, ou seja, na citação direta, fazendo recuo. Aqui no Brasil, usa-se um recuo de 4 centímetros à esquerda e ainda utiliza-se um tamanho de letra um pouquinho menor. Além disso, somente é permitido utilizar-se de citação direta se o texto ultrapassar 4 linhas. Lembrando que a citação direta é aquela citação onde eu literalmente copio todas as palavras de um outro autor. Neste outro exemplo, temos uma citação indireta, sendo destacada com aspas. Para fazer a citação, tanto sendo direta como indireta, existem algumas formas que são permitidas dentro das regras, dentro da norma. Uma delas é, coloca-se o autor, a obra, a página, ano da publicação, já no final do próprio texto utilizado. Aqui no Brasil, em geral, usa-se entre parênteses a colocação da informação. Uma outra forma que pode ser feito é atribuir, então, um número de referência e informar através da nota de rodapé, com aquela numeração, da onde foi tirada a informação, ou seja, da onde está sendo citado. Ou ainda pode-se atribuir o número de referência e fazer a citação, então, no final do capítulo. Isso é muito comum em livros. Ou então, no final de todo o documento.
lá as referências bibliográficas, então você coloca uma lista com todas as citações. Isso pode ser em artigo, monografias, TCC e até mesmo em livros. Tudo depende da legislação vigente, que tem variações naturalmente de um país para o outro, mas que, como já comentamos, de regra geral, eles seguem um padrão internacional. Bom, temos visto algumas pessoas tentando defender Ellen White por ser acusada de plagiadora, de tal forma que estas pessoas, ao defenderem, usam de argumentos que afirmam que existem livros bíblicos que foram plagiados. Será verdade isso mesmo? Vamos pensar e analisar com base na história. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que quem pensa desta forma está aceitando um engano satânico. Sabe por quê? Veja só, talvez poucos saibam que existem por aí pessoas que são descrentes, que são ateus, que são zombadores do Senhor e que afirmam que a Bíblia toda foi plagiada. Você sabia disso? Vou dar só um exemplo, porque não é este o meu propósito neste vídeo, ficar abordando sobre esse assunto. Mas você pode pesquisar mais, porque existem informações na internet. O que eu vou fazer aqui é somente mostrar para que se possa ter uma ideia dos fatos e do que eu estou falando. Veja só, a Bíblia começou a ser escrita a partir de Moisés, por volta do ano 1400 a.C. E existem escritos arqueológicos que foram achados muito tempo antes. Quando eu falo, esses documentos são escritos que foram feitos em tabletes, com letras cuneiformes. Já existia isso nos dias de Moisés. Quando Moisés começou a escrever as escrituras, tais documentos já existiam. Isso tem levado a estas pessoas descrentes a dizerem que, na verdade, a Bíblia é um plágio, então, de escritos pagãos. Olha que loucura! Um exemplo disto é o caso da história da Arca de Noé, que é descrita na Bíblia e que quem escreveu essa história foi o próprio Moisés. Veja só, nos achados arqueológicos encontrou-se um documento que eu nem sei pronunciar, vou tentar pronunciar, mas está escrito aí, Utnapishtim, que é um dos contos da epopeia de Gilgamesh. Sabe-se que Gilgamesh foi um rei sumeriano nos dias de Nimrod. Nimrod, nós sabemos, é bisneto de Noé. Foi o primeiro que se levantou contra o Senhor, porque está escrito lá na Bíblia, e ele se levantou como poderoso caçador, segundo diz a palavra de Deus. Mas esse poderoso caçador não é porque ele era um caçador de animais, não. Isso é no sentido de afrontar a Deus. Ele se levantou como um poderoso para afrontar a Deus. Ele foi o responsável pela construção da Torre de Babel e outros detalhes que nós já conhecemos. Bom, nos dias dele surgiu aí este rei sumeriano por nome Gilgamesh. Há quem especula que este Gilgamesh seria o próprio Nimrod. Não sei dizer, apenas estou comentando fatos. Mas que existe essa possibilidade? Sim, ela existe sim, porque quando nós pesquisamos a história de Gilgamesh e comparamos com Nimrod, a gente percebe algumas semelhanças. Mas, continuando, nesta epopeia, então, de Gilgamesh, conta-se a história de que um homem, em nome de Deus, foi chamado para construir um grande barco de madeira com 6 decks, onde ele deveria colocar ali diversos animais por causa de uma chuva que iria vir. E depois da chuva, o barco iria parar no topo de uma montanha e pássaros então poderiam encontrar terra seca. Bem, nós conhecemos muito bem essa história, porém esta história não estava documentada, ou seja, ela não tinha sido escrita. Esta história
ela foi contada por muito tempo de pai para filho, porque era assim que acontecia naquela época. As pessoas tinham uma memória fabulosa e elas transmitiam o conhecimento verbal de pai para filho. Por isso nós encontramos na Bíblia um histórico genealógico das pessoas. E lá você vê, eu não sei quem foi meu tataravô, mas lá na Bíblia a gente encontra fulano que foi filho de ciclano, que foi filho de beltrano, que foi filho... E uma sequência de 14, 15 gerações, e esse povo sabia dizer, decore isso, porque isso era importante naquela época. Veja só, esta história é apenas uma das histórias que é considerada como se os autores bíblicos plagiaram dos escritos pagãos. Dá para pensar, né? É um absurdo um negócio desse. Mas é por isso que eu digo, cristão que acredita que a Bíblia foi plagiada, então está aceitando um engano satânico. Bom, dentro da arqueologia bíblica, tem se descoberto que a Bíblia ela é uma coleção composta de 66 livros escritas por 40 autores diferentes em 3 continentes distintos. Podemos dizer que é impressionante observar que a Bíblia apresenta uma diversidade de autores, gêneros de escrita, que vai da história à poesia, da profecia a relatos pessoais. Sabe-se que a Bíblia possui 39 dos seus escritos, ou seja, dos seus livros, em hebraico e aramaico imperiais, revelando que existe um único Deus. Já no Novo Testamento, que contém o que nós chamamos de evangelhos e cartas, onde Paulo foi quem escreveu a maioria destas cartas, o Novo Testamento possui 27 livros, sendo escrito por 9 autores diferentes. A Bíblia levou cerca de 1.500 anos para ser escrita, ou seja, autores ao longo de um período de 1.500 anos, em diferentes períodos da história, escreveram. Moisés foi o primeiro escritor bíblico, tendo escrito, por exemplo, o Pentateuco, ou seja, os livros de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Uma observação que deve ser dada aqui é que o encerramento do livro de Deuteronômios, que descreve sobre a morte de Moisés, possivelmente foi concluída por Josué. Além disso, é atribuído a Moisés também o livro de Jó. Estes livros foram escritos por volta do ano 1400 a.C., ou seja, aproximadamente há 3.400 anos atrás em relação a nós, nos dias de hoje. Sabe-se que o livro de Apocalipse, o último dos livros a ser escrito, foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Um outro fato importante ainda é que houve um período de 400 anos separando a conclusão do último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, e o início do Novo Testamento, cujo primeiro livro escrito foi o de Tiago, por volta do ano 44, ou melhor, entre o ano 44 e 49 depois de Cristo. Esses 400 anos é conhecido como um tempo de silêncio bíblico, pois nada foi escrito nesse período. Logo, o Novo Testamento todinho foi escrito em um período de apenas 50 anos, pois teria iniciado por volta do ano 44, 45 e até o ano 95, quando foi concluído. Mas vamos em frente. Você com certeza já deve ter observado que os livros de 1ª e 2ª Crônicas possuem informações muito semelhantes com as dos livros de 1º e 2º Reis e também parte do livro de Samuel. Devido a isso, já ouvi pessoas dizerem que estes livros foram plagiados. Vamos analisar melhor as informações históricas a respeito destes livros, lembrando que nos tempos em que eles foram escritos, não existia nenhuma lei de plágio. Logo, não existia qualquer crime em relação
a esse aspecto. De acordo com os historiadores judaicos, o livro de Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica em relação à sua ordenação no Talmud. Lembrando que o Talmud é composto apenas pelo Antigo Testamento. Isto não significa que foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. A colocação dentro do livro da Bíblia não está numa ordem cronológica. É isso que acontece. Mesmo com a nossa Bíblia, não está numa ordem cronológica. A divisão, por exemplo, de 1ª e 2ª Crônicas, ela apareceu pela primeira vez na Septuaginta, que é uma tradução grega da Bíblia hebraica, e foi feita entre o 2º e o 3º séculos antes de Cristo. E o autor deste feito, ninguém sabe quem é desconhecido. Acredita-se ainda que o livro de Crônicas tenha sido escrito no século V a.C., ou seja, entre os anos 500 e 401 a.C. É natural que o autor deva ter tido, então, contato com os livros de Reis e de Samuel escritos anteriormente. Observa ainda-se claramente que o livro de Crônicas conta a história do povo israelita de uma forma resumida, focando principalmente no reinado de Davi e Salomão. Menciona reis posteriores do povo judeu, é claro, porém, em grande parte, omite informações ou nem faz menções ou menção ao rei do Reino do Norte de Israel, por exemplo. Naturalmente, o livro de Crônicas reconta a história do povo hebreu, dando uma visão mais particular sobre Israel, onde se destaca alguns eventos e informações em detrimento a outras informações. Um exemplo é de que Crônicas nunca menciona o êxodo do Egito. Também há uma passagem em particular sobre a história dos filhos de Efraim que nasceram em Canaã, que nós podemos ver no livro de 1ª Crônicas, no capítulo 7, entre os versos 20 e 22. Desta forma, sugere que o cronista não pensa que todos os filhos de Israel estavam no Egito. Mas isso é só um pequeno detalhe. Um outro ponto ainda é que o livro de Crônicas também não enfoca, por exemplo, o exílio babilônico. Em relação ao escritor do livro de Crônicas, tem sido atribuída sua escrita a Esdras. Isso faz bastante sentido pensar nesta possibilidade de que Esdras realmente tenha escrito este livro. Primeiro, porque devido ao cativeiro de 70 anos em Babilônia, o povo israelita ou o povo judeu desaprendeu a sua própria língua materna, bem como desaprendeu também todas as leis mosaicas e os rituais que apontavam para o Messias em sua obra. Então, quando se lê o livro de Esdras, fica muito claro que foi necessário Esdras ensinar o povo novamente. Sabe-se ainda que devido ao cativeiro babilônico e à invasão de Babilônia em Israel, o templo de Salomão foi saqueado. Os objetos sagrados foram levados para a Babilônia. Isso é fato conhecido, está no livro de Daniel. Porém, a Arca da Aliança simplesmente desapareceu. Dentro da história judaica, acredita-se que Jeremias tenha escondido a arca. É possível, diante disso, que o livro de Crônicas tenha sido realmente escrita por Esdras com o objetivo de trazer ao povo informações sobre a história do próprio povo de Israel no período dos reis, destacando então as razões pelas quais o povo estava cativo em Babilônia. Em segundo lugar, devemos observar que os estudiosos acreditam que este livro, ou seja, o livro de Crônicas, tenha sido escrito entre o ano 450 e 435 a.C. Além disso, também é possível observar que existe uma passagem de continuidade entre o final do livro de Crônicas e o início do livro de Esdras, como se fosse um único documento. Também podemos destacar que há pontos muito semelhantes na forma de escrita entre estes dois livros,
Por isso tudo leva a crer que Esdras realmente é o autor do livro de Crônicas. Em relação ao livro de Reis, segundo a tradição judaica, foi escrita pelo profeta Jeremias. Muito embora essa informação seja amplamente aceita até mesmo por autoridades religiosas cristãs e judaicas, no entanto, muitos estudiosos bíblicos modernos rejeitam esta possibilidade de ser Jeremias o autor. Nós não vamos entrar nesta visão dos estudiosos bíblicos, pois não é esse o nosso foco neste estudo. No entanto, um aspecto deve ser observado, é que quem escreveu o livro de Reis parece ter vivido em Babilônia. E aí, o profeta Jeremias nunca esteve na Babilônia. Fato é que, se o livro de Reis teve a sua conclusão da sua escrita, e de acordo com os estudiosos, já dentro do período do cativeiro babilônico, entre os anos 580 e 550 a.C., ou seja, se este livro tenha sido realmente terminado de ser escrito neste período, Jeremias estaria muito idoso. Acredita-se que em torno de 90 anos. Por isso seria pouco provável que ele tenha sido o autor deste livro, sendo, portanto, de autor desconhecido, porém, alguém com acesso privilegiados aos registros da história de Israel e Judá. Outro detalhe importante é que quem escreveu o livro de Reis afirma que se utilizou do livro da história de Salomão, do livro da história dos reis de Israel e o livro da história dos reis de Judá. Isso pode ser confirmado em 1 Reis, no capítulo 11, verso 41, também 1 Reis, capítulo 14, entre os versos 19 e 29. Um fato histórico muito importante que deve ser ressaltado é de que os reis reuniam sempre à sua volta os estudiosos, os sábios, ou seja, sempre houve por parte de todos os reis o interesse no desenvolvimento científico, e isso ocorre até nos dias de hoje. Analisa bem comigo, quem é que financia as agências científicas em cada país nos dias atuais? Pois é, de igual modo, os reis antigos mantinham seus estudiosos, seus pesquisadores, cientistas, escritores, enfim, para poder escrever e relatar sobre os fatos e acontecimentos do seu período de reinado, de maneira a deixar nos registros históricos para a posteridade. Em Babilônia, por exemplo, tais relatos são conhecidos como Crônicas da Babilônia. Salomão também escreveu as suas crônicas. Bom, seja quem for os autores do livro de Reis e Crônicas, uma coisa é certa e tem que se deixar bastante claro aqui. Primeiro, nenhum dos autores deixou registrado o seu nome para se saber quem realmente escreveu. Segundo, fica muito clara a impressão que o objetivo desses livros era deixar um registro histórico ao povo de Israel e Judá para a posteridade. Terceiro, em nenhum momento os autores se manifestaram em seus livros afirmando serem profetas ou mensageiros do Senhor, falando em nome do Senhor. Ambos os livros não são proféticos. Isso precisa ficar muito claro. Eles são livros históricos e registra um período da história do povo de Israel. Quarto, reafirmamos em dizer que no 5º século antes de Cristo não existia nenhuma lei de plágio. Não se falava nisso, principalmente porque a maioria do povo não sabia ler ou escrever. As pessoas que sabiam ler e escrever eram consideradas sábios. Observe o caso de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que foram levados para estudar a língua babilônica na escola dos sábios de Babilônia, pois eles eram instruídos em toda a sabedoria. Isso está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 4. Um outro comentário que eu também ouvi é de que Moisés teria plagiado as regras de convivência para a nação de Israel, quando esses foram tirados do Egito, do Código
Hammurabi. Será que isso é verdade? Vamos esclarecer alguns fatos aqui sobre este assunto dentro de um contexto histórico também. O que é o Código Hammurabi? O Código Hammurabi, na verdade, trata-se de um conjunto de leis de convivência que foram criados na região da Mesopotâmia por volta do ano 1780 a.C. O nome do código, naturalmente, está associado ao rei sumério por nome Hammurabi, que foi fundador do Império Babilônico. Era um rei que visava a justiça e a organização do povo, razão pela qual levou a este rei, ou seja, o rei Hammurabi, a criar um código de leis que propunha punições para aqueles que infringissem a lei. Daqui nasce aquela expressão em termos de lei que diz olho por olho, dente por dente. Acredita-se que o Código Hammurabi foi o primeiro código de leis. Isso é o que se comenta por aí. No entanto, isso é um ledo engano, é um erro. Anteriormente ao Código Hammurabi e muito mais antigo de todos é o código chamado Ur-Nammu, fundador da cidade de Ur dos Caldeus. Você conhece essa cidade? Lembra de quem veio de lá? Pois é, e acredita-se que este código tenha durado entre os anos 2100 a 2050 a.C. Esse código foi criado na antiga Mesopotâmia e ele foi escrito em tabuletas na linguagem suméria. Voltando agora na situação do Egito. Com o tamanho da população do Egito, por ocasião da saída do povo de Israel do Egito, é muita ingenuidade das pessoas pensar que não existiam leis e regras de convivência no Egito. Veja só, a arqueologia tem encontrado que leis básicas já vigoravam no Egito desde o período pré-dinástico, que é no surgimento do Egito. Apesar de que nenhum código de leis escritos tenha sido descoberto pela arqueologia lá no Egito até agora, mas há evidências muito claras sobre tais regras, já que, por exemplo, os sacerdotes frequentemente eram também juízes e que buscavam através das conferências com os seus deuses para poder chegar a um veredito da situação em que estavam julgando. Ou seja, o sistema de justiça na época no Egito estava ligado ao próprio sistema religioso. Já no período dos primeiros anos do Império Antigo do Egito, que é considerado entre 2613 a 2181 a.C., estas leis já eram estabelecidas e utilizadas para julgar os casos. Por exemplo, casos como estupro, assassinato, roubo em larga escala ou até mesmo violação de túmulos. A penalidade era a morte ou a deformação de uma parte do corpo. Em casos de homens considerados culpados por estupro, por exemplo, eles eram castrados ou até tinham seu membro genital amputado. Por volta do ano 1400 a.C., o povo de Israel então saiu do Egito em direção ao deserto. De acordo com Êxodos 12, no versículo 37, foram 600.000 homens a pé. Isto sem contar as suas famílias, ou seja, mulheres e crianças. Devido a isso, calcula-se que em torno de 2 a 3 milhões de pessoas deixaram o Egito nesta época. Lembramos ainda que muitos dos egípcios que ficaram impactados com o que Deus fez através de Moisés se juntou ao povo de Israel. Veja só, eu moro em uma cidade com cerca de 700.000 habitantes, que é bastante grande para se ter vários problemas. Agora, imagina Moisés conduzindo o povo com uma quantidade entre 2 a 3 milhões de pessoas, ou seja, é em torno de 3 vezes a quantidade ou tamanho da cidade onde eu moro. Se uma quantidade de pessoas como essa deixou o Egito, nós temos que pensar nisso. Naturalmente, haviam muito mais pessoas morando no Egito e fazendo parte do próprio exército de Faraó, a ponto de Faraó se dispor a perseguir o povo de Israel que saíra do Egito. Portanto, podemos imaginar que se saiu do Egito cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, no mínimo existiria no Egito mais 2 milhões ou 3 milhões de pessoas nesta época.
Com essa quantidade de pessoas do povo de Israel que deixou o Egito, pode ser comparada hoje com algumas das maiores cidades brasileiras, tais como Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, enfim. E para gerir uma quantidade de pessoas nesse porte, realmente é necessário se ter regras de convivência. As leis e estatutos que nós temos em nosso país nos diz aquilo que nós podemos ou não podemos fazer e serve exatamente para que se possa manter a boa convivência entre as pessoas dentro de padrões morais e éticos. Veja só, Moisés foi preparado por Deus em todos os sentidos para se tornar o maior líder do povo de Israel. Primeiramente, ele foi educado na corte do faraó como um príncipe do Egito, já que ele foi criado pela filha do próprio faraó, como sendo seu próprio filho. Dessa forma, durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi preparado por Deus para ser um estadista, um grande líder de Estado. Nos próximos 40 anos seguintes, Deus então amansou o espírito de Moisés, amansou o seu coração e o preparou para ser um líder espiritual. Enquanto no Egito, ele sendo filho da filha de Faraó, Moisés conviveu muito de perto com leis e com regras de boa convivência em relação ao povo. Desta forma, Moisés já entendia da importância destas leis. Sendo assim, Moisés não teve o menor problema quando o Senhor falou a ele sobre as regras que deveriam nortear o povo de Israel. O livro de Levítico, onde temos a maioria das leis escritas por Moisés, também está muito claro de onde vieram estas leis, ou seja, do Senhor. Podemos observar como exemplo no livro de Levíticos, no capítulo 6, entre os versos 1 e 5. Olha o que diz aqui. O interessante é que eu já ouvi pessoas alegarem que Moisés teria plagiado as leis de Hammurabi quando impôs leis ao povo de Israel. No entanto, quando a gente recorre às escrituras, está escrita de forma bem clara quem é que deu estas leis para ele. Ou seja, elas vieram do Senhor. Nós podemos observar que em Levíticos 11, por exemplo, o Senhor dá a lei sobre a questão das carnes limpas e imundas. Isso não veio de Moisés, mas veio do Senhor. Em Levíticos 13, o Senhor revela a questão das leis de saúde. Já em Levíticos 15, nós temos leis a respeito de higiene. E mais fundo ainda, em Levíticos 18, nós temos leis de respeito entre as famílias, respeito na própria família e com também o próximo. E quando se fala aqui na lei de respeito ao próximo, está se falando no contexto sexual, proibindo incesto, proibindo pedofilia, homossexualismo e até mesmo a zoofilia, que é sexo com animais, etc. Em Levíticos 19, nós temos leis de convivência com o próximo, ou seja, leis de convivências gerais com o seu vizinho, com o seu semelhante. Enfim, é muito claro na Bíblia, que é a palavra de Deus, que quem revelou estas leis a Moisés foi o próprio Deus. E essas leis nada mais é do que uma ampliação do significado da própria lei dos 10 mandamentos de Deus que a gente encontra no capítulo 20 do livro de Êxodos. Deixa eu pensar então. Então se Deus revelou as leis a Moisés, então foi Deus quem plagiou o código de Hammurabi? Ora, gente, por favor, né? Realmente é muita infantilidade achar que Moisés precisaria plagiar para que pudesse liderar um povo. Moisés era somente o instrumento, pois o líder deste povo era o próprio Senhor, o Deus de Israel, que guiava esse povo. E a palavra é muito clara em dizer, sendo uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Como pode ter pessoas com uma capacidade tão simplória de achar que realmente Moisés precisaria plagiar leis? Veja, a Bíblia diz claro que essas leis
vieram do Senhor. Então, se eu tenho esta mente simplória, da onde na verdade está vindo o plágio? Porque Moisés escreveu aquilo que o Senhor mandou. Então nós estaríamos atribuindo a Deus a questão de plágio? Isso é simplesmente um absurdo. Vale lembrar ainda que naquela época pouquíssimos sabiam ler e escrever e que a lei de plágio nem sonhava em existir. Vamos então para agora verificar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Será que realmente houve plágio nesses livros? Vamos analisar? Vamos começar comentando o livro de Lucas. Observe que o próprio autor é claro em afirmar que ele fez uma pesquisa ouvindo as histórias contadas pelas pessoas que conviveram de perto com o Senhor, ou seja, as testemunhas oculares dos fatos, para poder então relatar através de uma carta, e essa carta foi direcionada a uma pessoa chamada Teófilo. Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Não se sabe bem ao certo quem seria Teófilo, mas acredita-se que ele era um alto funcionário do Império Romano. Foi tratado como excelentíssimo e que possivelmente teria se convertido ao cristianismo. Também é possível que o nome Teófilo seja, na verdade, um codinome deste alto funcionário, já que o nome Teófilo significa amigo de Deus. O que Lucas fez é o que um repórter faz quando vai a campo descobrir os fatos, de maneira que se possa noticiar a realidade dos fatos, ou seja, puramente a verdade, após conversar, após dialogar com testemunhas oculares desses fatos. Lucas fez exatamente isso. Tanto é evidente isso que em nenhum outro evangelho podemos encontrar riquezas de detalhes sobre, por exemplo, o nascimento de Jesus, como nós encontramos no livro de Lucas. Um detalhe importante que deve ser considerado: Lucas tomou depoimento de pessoas que foram testemunhas oculares, ou seja, viram, estavam presentes na situação e relataram aquilo que viram e ouviram. Isso significa o seguinte, que se eu e você presenciamos, por exemplo, um acidente, vamos dizer um acidente de carro, um atropelamento, é claro que se eu e você formos chamados pela polícia para fazermos um depoimento daquilo que nós vemos, nossas histórias terão que ser idênticas, muito parecidas. Naturalmente, nós vamos apresentar algumas pequenas diferenças, porque são pequenos detalhes que às vezes eu observo e você não observou, ou alguns pequenos detalhes que você observou e eu não observei. Mas, no contexto geral, a história tem que ser a mesma. Isso foi o que aconteceu entre os livros de Mateus, de Marcos e até mesmo de Lucas. Lucas, ele foi a pessoa que foi tomar o depoimento destas testemunhas oculares, certo? Agora, o livro de Mateus, por exemplo, ele foi a própria testemunha ocular de Jesus. Ele conviveu de perto com o mestre e ele viu acontecer e ouviu. Já em relação a Marcos, nós não podemos afirmar que ele foi uma testemunha ocular, porque o que nós sabemos é que em sua casa funcionou uma igreja primitiva, lá na cidade de Jerusalém. E Marcos conviveu de perto com os discípulos. Mas é bem possível que Marcos, jovenzinho, tenha sido sim uma testemunha ocular. Em relação ao livro de Marcos, nós sabemos, e é óbvio, que ele não era discípulo de Jesus. Acredita-se que este foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí, segundo a tradição, o livro de Marcos foi escrito por João Marcos, que foi companheiro de Paulo, Barnabé e também de Pedro em suas missões. Inicialmente, João Marcos teria acompanhado Paulo e Barnabé, e mais tarde trabalhou com o apóstolo Pedro. Sabe-se que Marcos era primo ou sobrinho de Barnabé. Isso está escrito em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10. Acredita-se que foi a partir
dos relatos de Pedro, que foi uma testemunha ocular, que João Marcos escreveu o seu evangelho apresentando detalhes da vida de Jesus aos cristãos que não eram judeus. Acredita-se ainda que este evangelho tenha sido escrito por volta dos anos 55 a 64 depois de Cristo. Há ainda quem diga que o próprio Marcos foi uma testemunha ocular, sim, já que ele seria um levita na cidade de Jerusalém. Mas uma coisa é fato, você com certeza sabe disso, que Pedro era muito próximo de Jesus. E Pedro não escreveu nenhum evangelho? Talvez seja porque o evangelho de Marcos foi relatado pelo próprio Pedro. Assim, se Mateus foi uma testemunha ocular, como Pedro também foi, e é mais do que natural que o livro de Mateus, bem como o de Marcos, que já comentamos que escreveu o evangelho possivelmente através do relato de Pedro, ou porque tenha sido testemunha ocular, não importa. Mas ambos os livros apresentam relatos semelhantes, com pequenas diferenças que são as observações pessoais de detalhes que cada um teve. Provavelmente esse livro tenha sido escrito entre os anos 60 e 70. Estamos falando do livro de Mateus. E existem suposições, mas nada confirmado, de que Mateus teria tido acesso ao evangelho de Marcos antes de escrever o seu próprio evangelho. Muito bem, novamente reafirmamos. E é importante observar de que nada disso é plágio. Se eu e você dermos detalhes semelhantes de uma cena em que nós fomos testemunhas oculares, isso não é plágio. Isso é apenas ser testemunha ocular do mesmo fato, ok? Um outro detalhe importantíssimo que é preciso ser considerado é: nem Mateus, nem Marcos ou Lucas reivindicou para si o título de profeta ou mensageiro do Senhor. Nenhum deles afirmou que estava escrevendo aquilo porque o Senhor revelou a eles em visão, já que nenhum desses evangelhos trata-se de livros proféticos, mas são livros com contextos históricos da vida de Jesus enquanto aqui nesta terra. Ficou claro isso? Veja só. Eles são livros históricos, eles não são livros proféticos. Nem Marcos, nem Lucas, nem Pedro nunca requereu para si a condição de ser profeta ou mensageiro do Senhor. Um outro ponto importante que devemos observar é de que nos tempos bíblicos, os autores, quando eles iam mencionar um outro autor, por vezes eles se utilizavam do termo "está escrito", sem contudo mencionar o autor de quem eles estão falando. Quando a informação é conhecida e comum, muitas vezes a gente oculta o autor, porque isso já caiu no que nós chamamos de domínio público. Um exemplo disso é, quando eu digo Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. É óbvio que esta informação aparece nos livros de histórias do Brasil. Porém, eu não preciso fazer qualquer menção ou citação disso, pois esta informação é uma informação de domínio público. Isso também ocorria no meio do povo de Israel. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha esse exemplo no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 37, que está escrito assim, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com malfeitores foi contado, porque está escrito, de mim terá cumprimento. Da onde foi tirado isso? Aonde estava escrita essa informação? Isaías capítulo 53, verso 12, que era de conhecimento público. Um outro exemplo, Marcos capítulo 11, verso 17, diz o seguinte: e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tende feitos covil de ladrões. Aonde estava escrito esta informação de que a casa de Deus ou a minha casa será chamada casa de oração? Ora, nós temos essa informação no livro de
Isaías 56:7 e também parte da informação colocada aqui, falando do covil de ladrões, em Jeremias 7, versículo 11. Em Mateus, capítulo 2, verso 5, diz assim: E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha, do que eles estão falando aqui? Da profecia que está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Veja que em todos estes textos foi mencionado está escrito e não foi mencionado os profetas ou os autores, porque tais informações eram de conhecimento público. Em vários outros pontos encontramos também versos cujos autores ou o autor faz citação de quem teria escrito. Ao informar que está escrito, os evangelistas estavam primeiramente lembrando de que a profecia já existia e, em segundo, dando o devido crédito aos profetas. Outros textos, entretanto, os autores acharam por bem fazer a citação, como é o caso desses exemplos aqui agora. Veja só, Daniel, no capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Então veja que ele faz a menção do profeta Jeremias. Ele falou que ele entendeu o que Jeremias tinha escrito lá atrás. Também no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 15, Jesus fala: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Veja só, aqui também foi feita a menção de algo que já estava escrito no passado, porém o Senhor fez questão de mencionar que foi Daniel. Paulo, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 9, diz assim: porque na lei de Moisés está escrito. Veja que ele mencionou o que está escrito e também menciona qual lei que é e da onde que vem, quem é o autor. Moisés: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, tá aí esses 3 exemplos. Desta forma, podemos tirar nossas conclusões. Será que os livros bíblicos foram realmente plagiados? Fica aí uma pergunta para você concluir e responder. Em breve estaremos postando mais um vídeo dando sequência a este estudo. Portanto, fique atento. Desejamos a você que as bênçãos dos céus o alcance e de que Deus abra as nossas mentes para que nós possamos ter o verdadeiro entendimento e sabedoria. Que através do Criador possamos alcançar um coração sábio. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Estamos concluindo mais um estudo. A você que pediu esse tema, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E se você deseja algum tema também, mande mensagem para mim, que terei o maior prazer em lhe mostrar, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um ósculo santo.